Você já ouviu o termo honrar pai e mãe? E esse termo talvez tenha feito muito sentido para ti, talvez tenha te machucado, te ferido profundamente. Algumas pessoas têm uma história tão triste, tão pesada, tão carregada com a sua família de origem, que isso às vezes te impede até de prosperar na vida. E você sabia que não prosperar é uma escolha sua? Eu sou a terapeuta Renata, tua terapeuta, e hoje a gente vai falar sobre esse termo, porque tem surgido muito questionamento lá no meu outro canal, @aresiliente, onde eu faço leituras de tarô por signo, tarô terapêutico. E numa das leituras da semana passada, se eu não me engano, a leitura de Aquário, em que dizia que o aquariano ou aquariana em questão estava sofrendo por não estar no lugar certo, uma pessoa comentou sobre, de forma rasa, né, vaga, sobre e quando o seu problema vem da sua relação com a sua mãe. Então vamos lá, eu vou dar uns passos para trás e vou trazer a linha filosófica que eu acredito e que eu trabalho, tá? Então, primeiramente, a gente, quando fala em honrar pai e mãe, a gente tem que entender de onde vem esse termo, quem cunhou esse termo e o que ele quer dizer. Esse é um termo oriundo da constelação sistêmica, que foi teorizada, implantada, difundida, divulgada por Bert Hellinger. Acho que é Hellinger que fala? Hellinger? Se não for, perdão, tá? Mas é Bert Hellinger. E o que ele diz? Que honrar pai e mãe é entender que o nosso pai e a nossa mãe são pessoas, não são entidades magnânimas, heróis e heroínas acima de tudo e de todos. São pessoas como eu e como você, que têm medos, inseguranças, incertezas, que erram, que têm defeitos. Ah, mas a minha mãe é uma narcisista. Ela é humana, né? Ela tem o direito de ter os seus defeitos. Ela tem o direito de ter os seus transtornos. Quando a gente fala honrar pai e mãe, é sobre aceitar a vida como ela é. Enquanto eu não aceito que eu tive a vida que eu tive, eu não consigo seguir em frente. Eu não consigo prosperar, porque eu estou presa lá naquela situação, naquela dor. Quando a gente vai para a filosofia do yoga, que é a filosofia que eu sigo na minha vida e que eu emprego nos meus trabalhos, o que o yoga fala? Principalmente o Karma Yoga. E a gente veio nessa experiência com todas as ferramentas e suportes necessários para a gente cumprir a nossa doutrina kármica. Então, se eu tenho um pai, uma mãe que representaram desafios e obstáculos na minha vida, eles nada mais são do que facilitadores para que eu cumpra a minha missão. A gente divide a nossa vida em 3 grandes tempos, tá? Algumas pessoas dividem mais em setênios, mas eu acredito muito fortemente nessa doutrina do yoga que fala de as 3 grandes temporadas da nossa vida. A primeira temporada, que vai do nascimento até a próxima ali dos 30, 40 anos, tá falando da nossa doutrina kármica. Tudo que a gente veio quitar, as nossas dívidas, as nossas lições, os nossos aprendizados. Aquilo que a gente combinou nessa vida que faria diferente. E para que a gente tenha essa experiência, muitas vezes a gente precisa sentir na carne aquilo que a gente causou para o outro numa outra experiência. E aí, para que essa lição seja realmente genuína, eu encarno sem essas memórias. Então, se eu não soubesse que eu já provoquei aquilo no outro, como eu me sentiria? Como eu me sentiria quando eu recebesse aquilo que eu fiz para outras pessoas? Quando eu me considerasse inocente, ingênua, insegura e recebesse tudo aquilo que eu fiz para o outro, porque foi exatamente isso que eu fiz com o outro. Então, pai, mãe, vovó, enfim, todas as pessoas, os personagens, as personas que estavam lá durante meu desenvolvimento, a minha evolução, elas têm um papel crucial e fundamental de me fornecer o ambiente, as vivências e as experiências necessárias para que eu entenda exatamente o impacto das minhas ações sobre o outro.
E o universo, a gente sempre fala, se a gente não ouve o que o pai e a mãe ensinam, a vida vai ensinar. E nada mais é do que o universo nos ensinando. Então a gente vai estar ali do nascimento até aproximadamente 30, 40 anos, algumas pessoas antes, outras depois, descobrindo quais são os nossos grandes desafios nessa doutrina. O que a gente veio aprender? A gente veio aprender a amadurecer, a deixar de ser infantil, porque se eu tenho 30, 40, 50 anos e eu ainda estou justificando que a minha vida não deu certo por causa da conduta do meu pai ou da minha mãe, o problema não está no meu pai ou na minha mãe. O problema está comigo, que tenho dificuldade em assumir responsabilidade. O pai e a mãe, ausentes ou presentes, bons ou ruins, eles foram facilitadores da minha evolução. Se eu não consigo aceitar que as coisas aconteceram como aconteceram e me libertar disso, parar de ressentir, parar de viver lá no passado, eu não consigo evoluir. A gente tem muitos estudos hoje de neurociência, neurobiologia, neuroplastia, falando sobre a repetição de padrão. Nosso cérebro e o nosso corpo físico são como máquinas. À medida que a gente vai vivendo, o nosso corpo vai sentindo e, em comunhão com os nossos pensamentos, eles vão estabelecendo padrões. Aqueles padrões que vão entrando no piloto automático representam o nosso subconsciente, que está relacionado às nossas emoções, a como eu me sinto. O nosso cérebro ele é programado para nos defender e para nos proteger. Então, tudo que é novo, que é diferente, que é uma sensação nova, ele vai resistir. A menos que aquela sensação nova nos cause uma descarga muito grande de dopamina e prazer, o resto ele vai resistir. Então, sempre que a gente entra, por exemplo, num processo terapêutico para curar feridas emocionais, o nosso cérebro ele vai dar comandos e o nosso corpo vai aceitar para que você bloqueie isso, para que você resista a isso. Então, quando você ouve uma frase, e aqui eu quero abrir um parêntese gigante, tá? Honrar pai e mãe é muito mais profundo do que pequenos cortes que você vê na internet. Se essa frase mexe contigo de alguma forma, eu te aconselho fortemente que você se aprofunde nisso. Tá? Leia mais sobre isso. Hoje a gente tem uma cultura de emburrecimento que as pessoas elas passam o dia inteiro ali arrastando para cima, vê um corte de 30 segundos de alguma coisa que toca numa ferida sua e aquilo passa a ser verdade. É o famoso, eu vi no Instagram, eu vi no Facebook, eu vi nas outras redes sociais. E aí você começa a seguir coisas e fazer coisas que você não entende, não compreende a profundidade e faz uma salada de fruta. É por isso que eu tenho tanta resistência em produzir conteúdo para esses meios. Eu prefiro vir aqui e fazer um conteúdo mais profundo, longo, para que quem realmente quer essa cura sente para ouvir. Então, muito cuidado com essa geração dopamina que você está se permitindo, ok? Então, voltando, fechando parênteses, se essa frase de honrar pai e mãe mexe contigo de alguma forma, é porque tem alguma coisa aí para você explorar. Honrar pai e mãe é aceitar a vida como ela é. Eu não posso mudar o meu passado, por mais que eu queira, por mais que tenham alguns picaretas te vendendo por aí que o teu pensamento hoje pode alterar o teu passado, ninguém provou isso ainda, né? A teoria da relatividade de Einstein tem sido deturpada por picaretas, tá? Então, qualquer pessoa que te prometa um alívio imediato, e se você me acompanha sabe que eu não acredito em alívio imediato, você não se feriu em um dia, então você não vai se curar em um dia, né? Qualquer pessoa que te prometa isso, eu vou mudar o seu pensamento, ela tá te trazendo teorias vazias, ela tá te iludindo e ela vai tirar o seu dinheiro. Então eu te sugiro que primeiramente amadureça, coloque os pés no chão, porque você escolhe ser usado. Então no momento que você acredita em pequenos cortes das redes sociais, no momento que você segue pessoas que falam de uma forma extremamente atraente, mas não te explicam coisa
nenhuma, você tá se colocando nessa posição e você é responsável por tudo que acontecer a partir daí. Então é muito fácil a gente julgar as outras pessoas e dizer que fulano, beltrano é picareta, mas o picareta só existe porque existe alguém que acredita no picareta. Toda vítima atrai o seu abusador. Então saia dessa posição de vítima, se acorde para sua vida. Se esse vídeo te pegou lá no início, provavelmente em algum nível você ainda não sentou na cadeira do piloto. Você ainda tá ali na cadeira da tripulação, do carona, e eu te sugiro, pega a tua vida agora e senta na cadeira do piloto. O que tu vai fazer com a tua vida, os resultados da tua vida, são responsabilidade única e exclusivamente tua. Se você tem 30, 40, 50 anos e ainda tá justificando a sua vida porque a sua mãe fez isso, porque o seu ex fez isso, porque... Pare agora. Pare agora e perceba o que isso diz sobre você. Quando você olha para uma outra pessoa tendo esse comportamento, o que você sente por essa pessoa? A gente consegue sentir empatia até certo ponto, porque não é responsabilidade minha se o outro é filho da mãe. Mas é responsabilidade minha se eu paro de viver a minha vida e começo a justificar. Pronto, era tudo que eu precisava. Minha vida amorosa não deu certo porque o meu ex era tóxico, porque eu só atraio pessoas ruins, porque o meu pai era ausente, não me ensinou a ser amada. Para. Isso sim pode ser a razão? Pode, mas você não pode usar isso como uma muleta, ou pode também, mas tem que ter ciência que a tua vida não vai mudar enquanto você tiver um monte de muleta, ou enquanto você tiver um monte de desculpas ótimas para fracassar, você não vai ter nenhum resultado. Ótimas desculpas não te trazem nenhum resultado. A diferença de quem tem sucesso, de quem progride, de quem quebra esse ciclo vicioso de fracasso e frustração é porque essa pessoa parou de tentar entender por que minha mãe foi assim, por que meu pai foi assim, e começa a se libertar disso. Então, o primeiro ponto é, não posso mudar o meu pai e minha mãe. Eu não posso mudar o que meu pai e minha mãe fizeram comigo, mas eu vou continuar sendo essa vítima que eles construíram, ou eu vou olhar para isso e vou dizer, obrigado, vocês me ajudaram a entender que eu não devo fazer isso com as pessoas, que passar por isso é horrível e doloroso, e eu vou me certificar que eu não faça isso com ninguém, mas agora estou livre para seguir meu caminho. Dentro das minhas terapias, a gente faz um exercício que é devolver pro pai, pro vô, pra avó o que é deles e levar com a gente só o que é nosso. É sobre isso. Honrar pai e mãe é dizer, ó, pai, mãe, vocês são pai e mãe, eu sou filha. Eu não devo inverter essa ordem. Eu devo me comportar como filha e seguir a minha jornada. Vocês são responsáveis por vocês. O sucesso ou fracasso dos meus pais não está relacionado a mim. O meu sucesso ou meu fracasso não está relacionado aos meus pais, e sim a forma que eu vou agir sobre determinadas circunstâncias. Eu quero que você faça esse exercício de olhar para o outro. Observa as pessoas que você considera bem-sucedidas ou fracassadas. Como que elas se comportam? Quais são as justificativas delas para chegarem aonde elas chegaram? Eu te garanto que por mais que a gente tenha sofrido com pai e mãe, em algum momento a gente entendeu que requentar aquele sentimento de abandono, de rejeição, não nos levaria a lugar nenhum. Eu fiz isso na minha vida, várias mentoradas minhas já fizeram isso também, e todas nós temos a mesma consciência. No momento que eu aceitei que o meu pai e a minha mãe não eram perfeitos, não eram divindades, não eram anjos salvadores, eram pessoas comuns enfrentando a sua vida, eu consegui relaxar e pensar, não era sobre mim, não era um complô do universo, não é porque eles me odiavam que eles fizeram isso, é porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo com a própria vida e talvez não saibam até hoje. Meu pai e minha mãe não sabem até hoje o que eles estão fazendo com a vida deles e não é responsabilidade minha, não sou eu que tenho que guiá-los. Cada um de nós tem a sua jornada e a sua doutrina. O que eu tô me certificando? Que eu seja para minha filha a mãe que ela precisa e não a mãe que eu queria ter, que isso também é muito diferente, que ela seja, que ela tenha a mãe que ela precisa, mas eu me permito errar, porque eu também sou humana e também estou aprendendo. Conta aqui pra mim se você conseguiu entender agora o que é honrar pai e mãe. Eu preciso saber disso. Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou. Manda esse vídeo para aquelas pessoas que você sentem, né, que tem dificuldade em entender o que é honrar pai e mãe. Combinado? Um grande abraço, buscadora!